Se você quer vender marmitas ou já vende e não parou para calcular os seus custos, eu preciso te dizer uma coisa: você está perdendo dinheiro. Você pode estar trabalhando muito e ganhando pouco, e muitas vezes nem é falta de cliente, é falta de planejamento e cálculo. Então, muitas pessoas começam a fazer as vendas de marmitas sem ter uma base antes de organização. Então, se você não se organiza e não se planeja, provavelmente você está perdendo muito dinheiro. Então, no vídeo anterior, eu falei sobre faturamento. Então, fizemos um cálculo simples aqui sobre faturamento para você entender melhor como iniciar o seu negócio de marmitas. Lembrando que faturamento não é lucro. O faturamento você precisa organizar tudo aquilo que você gasta, os seus custos, para realmente saber o quanto você está faturando. Se você caiu aqui diretamente nesse vídeo e ainda não me conhece, eu sou Débora Meira, nutricionista, e aqui no meu canal eu ensino mulheres a empreenderem na cozinha de casa com preparações saudáveis e com baixo investimento. Então, nesse vídeo, vamos falar aí sobre custos. Você precisa realmente entender o que você precisa fazer para faturar e calcular também o preço correto das suas marmitas. Vamos começar também com um exemplo simples. Se você acha que só porque sabe o preço do ingrediente, já sabe calcular o preço da marmita, você está completamente errado. Então, por exemplo, se você compra um quilo de frango que custa R$ 20, esse quilo de frango não vai determinar o preço da proteína da sua marmita. Pode parecer um pouco confuso, mas eu vou te explicar melhor. Você precisa calcular o preço proporcionalmente daquilo que você utiliza. Então, por exemplo, se cada marmita você coloca 100 gramas de um frango desfiado, você tem que saber realmente quanto que custa esses 100 gramas de frango, para você aí sim saber realmente o quanto está custando essa proteína e o quanto vai custar a sua marmita em geral. Então, saber somente o preço de um ingrediente não vai determinar que você sabe calcular os seus custos. E quando você não sabe fazer essa precificação correta, você pode estar perdendo muito dinheiro, porque mesmo tendo clientes, você não sabe realmente o custo real da sua marmita e quanto de fato você está lucrando. E outro detalhe muito importante que muita gente esquece é sobre a embalagem, porque a embalagem não é apenas um simples detalhe, ela é custo. Quando você para calcular a embalagem da marmita, as etiquetas que você utiliza, a sacola também que você coloca essas marmitas, tudo isso entra como um custo. Então, é um custo adicional que você precisa colocar nos seus cálculos para você saber quanto de fato cada marmita sua está custando e qual a margem de lucro que você vai ter. Então, por isso é importante você pegar papel e caneta, fazer esses cálculos e calcular tudo de uma forma correta. E sabe aqueles custos também que quase ninguém nem lembra? Provavelmente você também nem deve imaginar? É o gás, a energia, a água e principalmente o seu tempo. Sim, você está investindo o seu tempo para preparar essas marmitas e esse também é o seu trabalho. Então, o seu tempo, o gás, a água, a energia, tudo isso precisa entrar como uma porcentagem dentro do seu cálculo, para saber de fato qual o lucro e qual o seu faturamento aí dessas marmitas. Então, se você coloca isso de fato na ponta do lápis, você vai conseguir entender que o seu faturamento poderia ser maior quando você faz todo esse planejamento e organização dentro do seu negócio. Muitas alunas e outras mulheres também que ainda não fazem parte do meu curso me procuram aqui justamente para ter esse acompanhamento individual de perto. E através da minha consultoria online, eu consigo ajudar cada uma delas de forma individual a estruturar e precificar cada marmita de forma correta. Então, eu ensino sobre precificação, sobre cálculos, como fazer isso de uma forma simples e prática para quem está iniciando e ainda não está muito familiarizada com todos esses assuntos. Então, na consultoria online, você tem esse suporte individual e eu consigo ajudar você na realidade que você está no momento, para que você consiga de fato aumentar o seu faturamento
e saber o quanto você está lucrando de verdade. Cobrar corretamente não é só sobre dinheiro, é sobre você saber valorizar o seu trabalho. Imagina você trabalhar tanto e no final não saber quanto de fato você está ganhando. E não adianta você copiar e colar o preço da sua concorrência sem saber de fato o que acontece dentro do seu negócio. Porque cada realidade, como eu já falei antes, é diferente. Então, se a concorrência cobra, por exemplo, R$ 30 em cada marmita, você não precisa de fato cobrar o mesmo valor, até porque você pode ter um custo mais baixo ou mais alto, você ter uma clientela diferente. Então, tudo isso você precisa analisar antes de colocar o preço final da sua marmita. Então, para você saber o quanto você está realmente lucrando, você precisa entender 3 pontos que a sua marmita ela precisa cobrir. Então, deixei aqui até anotado para não esquecer. Então, o primeiro ponto, você precisa saber o custo do seu produto. Isso mesmo, você precisa saber os ingredientes que você utilizou, o preço das suas embalagens, tudo isso para qualificar o preço do seu produto. E o segundo ponto também muito importante, que eu já deixei aqui anotado, é sobre a sua estrutura. Esse segundo ponto envolve o quê? O gás, a energia, a água, o seu tempo, né, de preparo. Então, aqui vai toda a parte da estrutura. O primeiro ponto é sobre o produto em si, que seria a marmita. O segundo ponto é sobre a estrutura. Então, o que você vai utilizar na sua cozinha? Que são custos, que eu poderia dizer, são custos adicionais. Então, são 2 pontos. E o terceiro ponto é sobre o lucro. Então, você precisa saber quanto de fato você quer lucrar em cada marmita, para você incluir esses 3 pontos e saber realmente o seu produto ele está cobrindo todos esses custos. Então, os custos com os materiais, os custos com as estruturas e também o custo em relação ao seu lucro. Pode parecer um pouco confuso, mas você de fato precisa entender se você está fazendo da forma correta, para não estar trabalhando muito e ganhando pouco, e no final das contas não estar faturando o que realmente você poderia faturar. Se você quer entender melhor como precificar suas marmitas da forma correta e aumentar também a sua lucratividade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu acompanhamento individual e personalizado para você já começar de uma forma segura e profissional, do meu lado, tendo essas orientações totalmente personalizadas para você. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre o faturamento, já curte e se inscreve aqui no canal e compartilha também com outras mulheres que buscam uma fonte de renda na cozinha de casa e com baixo investimento. O ideal sempre é você começar com clareza e propósito. E vamos juntas continuar por aqui e ampliar essa comunidade de mulheres empreendedoras por todo o Brasil. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!